Fala pessoal, tudo bem? Chegando mais um Base Mortal aqui no Portal do Gremista, comigo, Rafael da Rosa e Eduardo de Souza Bento. Vamos falar de categoria de base, mas antes deixa eu dar um recado. O pessoal da Bet7 que está com a gente. O pessoal da Bet7 é a casa de apostas oficial aqui do Portal do Gremista. Se você não se inscreveu, entra, o link está aqui embaixo, se inscreve para você brincar, fazer as suas apostas. Se você já está inscrito, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior acontecendo, tem jogo pra caramba todos os dias. Então você entra ali para fazer a sua aposta, tá certo? O Bet7 tá aqui na descrição desse vídeo, como você faz para se cadastrar e se você já é cadastrado para você apostar, tá certo? Vamos falar de Copa São Paulo, vamos falar do grupo de transição do Grêmio que segue fazendo seus trabalhos físicos para a preparação do Campeonato Gaúcho também. Eduardo Bento, muito boa tarde. Grêmio classificado para a Copa São Paulo, para a próxima fase da Copa São Paulo, mas uma classificação até agora em 3 jogos sem muito brilho, né, Edu? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, pessoal. Exato, o Grêmio não vem convencendo nos últimos jogos. Acho que o Luiz Eduardo vai ter que mexer em alguma coisinha, algum aspecto tático do time, porque parece que não vem desenvolvendo. Até no segundo jogo deu uma melhorada, uma leve melhorada, mas a tendência é de que mude alguma coisinha para esse próximo jogo aí, que já é mata-mata, né? A gente tem... O Grêmio já sabe o seu adversário, já conhece, né? Vai ser o Santa Cruz. Jogo a princípio marcado para a próxima quarta-feira, 5h15, mas o horário a se confirmar ainda, né? A princípio vai ser 5h15 da tarde, Grêmio e Santa Cruz, jogo com transmissão do Sport TV, mas a gente vai ficar de olho para saber se é isso mesmo, se vai ser esse o horário mesmo do jogo. Mas vamos falar dos outros 2 jogos do Grêmio na Copinha. A gente falou do primeiro já na semana passada, quando o Grêmio venceu a equipe do Misto do Mato Grosso. Aí o Grêmio enfrentou o Castanhal e enfrentou também o 15 de Jaú. Venceu o Castanhal por 2-0, ali naquele jogo se classificou, e aí depois enfrentou o 15 de Jaú já classificado, o Grêmio já classificado, né, e perdeu por 1-0 para o 15 de Jaú, já com um time descaracterizado. Grêmio e Castanhal, Grêmio 2-0, melhor atuação do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ainda longe daquilo que a gente imagina para um time que quer ser campeão pela primeira vez da competição, né, Edu? Foi bem distante, assim. Quanto à compactação tática, achei interessante. Achei que o time se portou bem melhor. Achei que, como tu sempre fala ali, o Kevin, ele abre espaço para os companheiros transitarem pela zona ofensiva ali, e ele fez isso mais uma vez. Kevin centroavante, né? Exato. Ele foi bem. Assim, os destaques individuais da partida, eu pontuo que tenham sido o Lucas Cauã, mas ele foi mais preciso nesse jogo. O Gabriel Silva, para mim, foi o principal jogador. O Cauã Kelvin por conta do gol. E o Cuiabano melhorou de produção nesse jogo. Ele foi muito bem no jogo. O Cuiabano começou nesse jogo, começou a aparecer ofensivamente, né? Que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda no primeiro jogo. O primeiro jogo foi difícil por conta da chuva, né? Choveu muito lá em Jaú no primeiro jogo. Mas o Cuiabano no segundo jogo ele já começou a aparecer na transição ofensiva já. Ele até colocou o Kaká em jogo, né? A gente vem falando muito pouco do Kaká. O Kaká apareceu até no segundo jogo. Ele conseguiu jogar, fez boas tabelas, apareceu ali no campo ofensivo e tudo mais. Gosto muito de frisar o Pedro Cuiabá. Ele foi bem de novo. Ele trabalhando ali na frente da zaga. Mas é isso, assim, falta um pouco de ímpeto. Eu acho que falta um pouco arriscar um pouco mais, sabe? Acho muito pragmático o time. Toca, vem aqui, tá, a porta tá fechada desse lado, vamos pro outro lado. Falta um pouco de ímpeto individual. Acho que só o Gabriel Silva tá tentando alguma coisa diferente. Parece muito o time profissional do Grêmio ali, principalmente nos últimos 6 meses do Renato Portaluppi no comando, né? Era um time que tocava e tinha pouca penetração ofensiva, penetração dentro da grande área. Exato. Tu vê que tem muita qualidade o time. Ronald é um jogador qualificado, Gabriel Silva e tudo mais. O único menino que tenta alguma coisa diferente é o Cauã Kelvin. Só que como a gente já vem conversando há alguns dias, eles não têm ainda aquela imposição física para vencer um adversário quando precisar de imposição física, do corpo a corpo. Eles ainda não têm, são meninos muito jovens. Lembrando que o Grêmio trabalha com meninos até 18, 19 anos no máximo. Então o Kelvin tem 16. É uma idade do Grêmio ali que não comporta o que a Copa São Paulo vem exigindo até aqui no momento, né? A gente vê outros times. Claro, tem o Endrick, por exemplo, do Palmeiras. Palmeiras que já está classificado. O Endrick é o destaque da competição, é sub-15. E ele não pode jogar o Mundial de Clubes, porque ele ainda não tem o contrato profissional. Olha só, ele é um cara de 15 anos que não pode jogar. Ele só pode assinar um contrato profissional para jogar no Palmeiras profissionalmente
dia 21 de julho, que é o aniversário de 16 anos dele. Então, a partir dali, ele pode ter a participação no Palmeiras. Antes, não, só na base. É exemplo do Cauã Kelvin, que assinou o contrato profissional com o Grêmio só ano passado, ali quando ele vai fazer aniversário daqui a alguns dias, ano passado ele fez 16, aí ele assinou. Ele tinha 15, já era uma joia, e o Grêmio segurou ele e assinou. Então é o caso do Endrick, e é o caso do Grêmio, né? O Grêmio vem para uma Copa Sub-20 com um time, na maioria, Sub-19 e alguns jogadores menos ainda do que 19 anos, né? Então é o Grêmio nessa competição com um time abaixo, e aí é o que eu falo, o time do Grêmio é um time fraco fisicamente, e aí, é uma coisa que tu também fala, que é muito por conta desse negócio da idade também, né? Sim, não, totalmente, porque os meninos ali, se for ver, a gente tem no elenco o Lucas Cauã, o Cuiabano, o Thiago Beltrame e o Ronald, que são destaques do time, todo mundo que acompanha mais abaixo sabe que tem uma projeção muito grande de subir profissional. Eles todos disputaram recentemente o Sub-18 Revelations Cup. Imagina, tipo, eles têm 18 anos e já são os destaques de uma categoria Sub-20. Porque geralmente os guris do Sub-20 do Grêmio jogam no transição, o Grêmio sempre atua com meninos abaixo. E nessa época de formação, o corpo faz toda a diferença, né? Um menino de 16 anos não tem como combater com um cara de 20 anos. O cara de 20 anos já tá com o corpo formado, em tese. E a gente sempre fala, tu principalmente sempre fala do Ronald, né? Eu quero destacar ele agora, falar um pouquinho do Ronald, porque o primeiro jogo eu achei ele entrou numa rotação muito mais alta do que o jogo exigia, tanto que ele entrou e tomou o cartão amarelo. E no segundo jogo, o contrário. Ele entrou numa rotação abaixo do que o jogo estava exigindo. Ele me parecia meio fora de posição ali naquele segundo jogo, ainda falando do jogo contra o Castanhal. O que te parece o Ronald até aqui nessa Copa São Paulo? Eu percebo ele um pouco abaixo do nível físico, assim, eu vejo que tem alguns meninos ali, que, por exemplo, o Lucas Cauã tá patrolando fisicamente, né? Os dois Gustavos, eu vejo eles muito bem fisicamente, Pedro Cuiabá. Os dois zagueiros, tu diz? Os dois zagueiros, eu vejo eles muito bem fisicamente. O Gustavo Marins, tecnicamente, ainda não tá, assim, no mesmo nível do Gustavo Martins. A gente até se perde um pouquinho nos nomes deles, mas é isso. E eu vejo o Ronald muito como o Rubens, assim. Ambos os dois estão abaixo, no nível abaixo fisicamente, assim. Mas tu vê que técnica sobra, né? Ele tem muito refino com a bola no pé, mas só isso também não basta. A gente fala muito do Kevin, né? E aí a gente pode. Nesse jogo a gente pode perceber bastante assim, a atuação. O que o Luiz Eduardo, o treinador, né, espera do Kevin. O Kevin hoje, ele é o jogador que pega e abre espaço para quem vem de trás. Tanto que o Kevin pouco finaliza. Ele é um centroavante, mas ele pouco finaliza. Ele é um cara que cai muito para os lados, principalmente pro lado direito. E ele também recua um pouco, às vezes ele faz até uma segundo volante ali no meio, para dar espaço para quem tá chegando de trás conseguir entrar dentro da grande área. Esse tipo de jogo do Kevin, ele é muito parecido com o tipo de jogo que o Elias Manuel faz, né, Du? Exato, tanto que o Kevin, ele subiu para o grupo de transição assim que o Elias Manuel foi integrado no grupo principal. E no grupo de transição, o Kevin fez 6 gols em 5 jogos na Copa FF. Então, fazendo esse tipo de jogo, ele sai um pouquinho da área, ele sai da referência para deixar o zagueiro meio perdido e do nada ele infiltra. Porque no grupo Mas de o cara é transição, um tanque de forte, né? Sim, tanto que no gol do Cauã Kelvin, no segundo jogo contra o Castanhal, ele conseguiu fazer o gol no rebote. Não, ele ele é muito disputou a bom. bola. Ele é muito bom, muito forte, jogador de posição física, né? Esse é o estilo de jogo dele. Não espere que ele vai fintar 2, 3 adversários e chapar na gaveta. Isso não é o futebol dele, não é esse o estilo de jogo dele. É outro, Não, o negócio dele é físico, né? É físico, é o combate físico. É a porrada. Ele lembra. Sabe quem é que ele me lembra jogando? Guardadas as devidas proporções, inclusive de tamanho, tá? Mas ele me lembra muito Leandro Damião, quando o Loki surge. Damião era um cara que enganchava 2, 3 zagueiros, ia embora, levava os caras e fazia o gol. Parece muito o que o Kevin esse pode apresentar de futebol, né? Eu até vejo que o Kevin tem um pouco de qualidade para fazer um pivô ali, fazer um 2. Ele tem uma certa inteligência. Eu acho que o time não vem utilizando ele assim por conta do modelo mesmo. Acho que se fosse um trio de ataque, com 3 caras no meio, acho que seria mais. Eles usariam mais ele como pivô, mas assim, nesse modelo, ele sai da área mesmo. Esse é o intuito, né? Sim. O Grêmio classificado, então, esse jogo contra o Castanhal 2-0. O jogo contra o 15 de Jaú, o Grêmio perde, né? Mas daí era um time já descaracterizado. O Luiz Eduardo quis dar a minutagem para alguns jogadores ali. E foi um time do Grêmio muito. Que no segundo tempo foi
pressão total, mas muito no abafa, né? Foi naquilo de, estamos perdendo, vamos tentar fazer um golzinho aqui para empatar, só para não perder o jogo, mas no fim não conseguiu e não fez muita diferença. O Grêmio classificou em primeiro e agora vai pegar o Santa Cruz de Recife, né, do jogo. Lembrando, jogo marcado para a próxima quarta-feira, a princípio 5h15 da tarde. A confirmar ainda esse horário, né? Porque já mudou de 5h15 para 5h30, de 5h30 para 6, voltou para 5h15. Daqui a pouco pode ser que mude de novo. Mas a princípio, 5h15, no Sport TV, a gente vai ter Grêmio e Santa Cruz. O Santa Cruz que tem dois jogadores nesse grupo da Copinha que estavam treinando com os profissionais, né? O goleiro e um lateral direito, se eu não me engano. E aí tem o destaque da competição, o destaque do Santa Cruz na competição, que é o Marcelinho. O que a gente pode falar desse time de Santa Cruz aí? O que a gente pode esperar? Agora começa a ficar mais difícil no mata-mata, né, Edu? Sim, o Grêmio teve o azar de pegar um time um pouquinho com um nível de exigência um pouquinho mais alto, né? Se a gente for parar para perceber por questão de... Vamos falar um pouquinho de camisa e tudo mais. Santa Cruz já é bem quisto, né? O que eu pude analisar do time dos 5 jogos que eu pude acompanhar ali, eu acompanhei mais o segundo jogo deles e algumas outras movimentações. Se trata de um time bem rápido, um time que faz uma transição bem rápida, muito parecido com o que o Castanhal fez, sabe? Tipo, quanto menos espera, uma transição rápida e sai na cara do gol. Então tem que ter meio cuidado, por isso que eu acredito que, acho que povoar o meio campo do Grêmio ali, colocar mais um cara no meio campo do Grêmio com um bom toque de bola seria primordial para esse tipo de jogo. Que é mata-mata, se tomar um gol, acho que acaba o jogo, né? Muito dificilmente a gente vai ver goleadas nesse tipo de jogo, no mata-mata. O Grêmio se classificou, então, em segundo no grupo 10, né? E o Santa Cruz... Deixa eu ver se... O Santa Cruz se classificou... O Grêmio se classificou em primeiro, aliás, no grupo 10, e o Santa Cruz em segundo, no grupo 9, onde o Novo Horizontino foi o líder do campeonato. Novo Horizontino, que fez 11 gols em 3 jogos, Du. Tá bom pra ti? O Novo Horizontino e o Linense são as grandes, assim, são as grandes surpresas da Copinha até então. Assim, uma das grandes surpresas. E o Santa Cruz se classifica em segundo, então, nesse grupo. O Grêmio vai enfrentar o Santa Cruz, e aí quem passar desse confronto de Grêmio e Santa Cruz já vai enfrentar o vencedor de Castanhal e Novo Horizontino. E aí vai ser o confronto mais difícil. O Castanhal o Grêmio já conhece, mas muito provavelmente o Grêmio vai enfrentar, caso passe pelo Santa Cruz, esse time do Novo Horizontino, né, Edu? Mas é isso, temos que passar primeiro pelo Santa Cruz na próxima quarta. Como diz o Luiz Eduardo, jogo é jogo, né? Não tem como fugir disso. Por mais que a Copinha sirva para trazer os meninos um holofote um pouquinho maior, ali eu acho que agora todos já querem vencer, viram que tem condições de chegar lá, né? Agora sim, e é só mata, né? Eu falei mata-mata, mas é só mata, porque é um jogo só e se perder, volta para casa. Du, Copa São Paulo é isso, então próxima quarta Grêmio e Santa Cruz. E o grupo de transição do Grêmio, ele já tá treinando já há umas 2 semanas para início do Campeonato Gaúcho, lá no centro de treinamento Eldorado, muito treino físico, a gente não viu nada ainda de time que vai ser colocado em campo para o início do Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Grêmio estreia dia 22 de janeiro. O campeonato começa, a temporada começa 22 de janeiro. O Grêmio vai enfrentar, se eu não me engano, o Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho. E aí, meu amigo Eduardo Bento, a gente não sabe nada de time, mas já temos amistoso marcado para essa semana. A gente vai ter um esboço do time que vai começar o Campeonato Gaúcho. Exatamente. Mais ou menos o time a gente tem, quem acompanhou o Brasileirão de Aspirantes, mais ou menos vai saber como montar, como vai vir a campo, né? O time do César Lopes, que vai ser o treinador. Vai ser mais ou menos a espinha dorsal do time que jogou o Brasileirão de Aspirantes, que venceu, né? Conquistou ali em cima do Ceará no fim do ano passado, ali, outubro, novembro. Vai ser mais ou menos essa espinha dorsal com alguns outros atletas que chegaram agora de empréstimo, né? O Felipe, Guilherme Azevedo, Rildo. Esses caras vão ser implementados dentro da equipe, né? Mas ali os destaques, Vitello, Jonathan Varela e Elias Manuel dificilmente não vão sair jogando. Adriel vai ser o goleiro, né? Isso é quase certo. Provável, sim. Falando um pouquinho do time, eu acredito que vai ser Adriel, Felipe, Erickson, Heitor, porque eu não sei como está a situação clínica do Emanuel, que estava machucado no final do ano, e eu acho que vai ser o Thiago Rosa. Eu não sei se vai ser o Guilherme Guedes. Eu acho que não vai ser o Guilherme Guedes. Imagino que vai ser o Thiago Rosa. Jonathan Varela, Vitello e Friso. Não sei se ele vai começar com o Pedro Lucas. O Friso é o que veio do Botafogo, né? Exato. E daí mais à frente, eu acho que vai ser Guilherme Azevedo. Aí fica uma disputa ali na extrema direita. Não sei se vai ser Wesley Pomba ou Vini Paulista.
Ou Eu o acho que o próprio Vini Rildo. Paulista vem com mais força. Ah, tem o Rildo, é verdade. Tem o Rildo. Eu acredito que vai ser o Rildo. É verdade. Então acho que vem o Rildo mesmo. Eu acho que o Wesley vai brigar com o Guilherme Azevedo. É. E daí na frente o Elias Manuel no comando do ataque. Eu não sei qual é a situação do Pedro Lucas, o que eles entendem por esquema de jogo com o Pedro Lucas. Pois Entende? é. Vai Por isso que eu saber não o que sei. se passa na cabeça, né? Pois é aí que tá. Eu não sei se. Porque se ele colocar o Matheus Friis, vai ser um meio-campo mais. De uma articulação um pouco mais de trás, né? E com o Pedro Lucas, tu já tem uma pisada mais dentro da área. Vai ter 4 caras praticamente dentro do gol do adversário. E Du, tu acha que esse time vai vir num modelo que jogou o Aspirantes? Ou tu acha que esse time já tem um dedo do Wagner Mancini que vai querer testar algumas peças em algumas funções específicas? Eu acho que vai ter o dedo do Brasileirão de Aspirantes, até porque é o César Lopes o treinador. E nesse time que eu te falei aí, que a gente meio que projetou agora, só ficou de fora, assim, do Brasileirão de Aspirantes, da final, no caso, o Lucas Cauã, que tá na copinha, e o Pedro Lucas, que a gente tá projetando, que a gente não sabe se vai entrar ou se vai sair, e os dois extremos, que dependendo de como tá funcionando o dia a dia, eles podem até ganhar a posição, por que não? Wesley Pombo é um grande jogador, ele pode vir a ser um grande jogador. A gente falou do time de transição, né, que tá se preparando, e aí eu quero saber de ti, do rapidinho, então, já pra gente finalizar, o time do Grêmio que vai. Não é o time do Grêmio, desculpa. Eu quero saber de ti o que a gente pode esperar desse grupo de transição do Grêmio para esse início de Campeonato Gaúcho. Acho que a gente pode esperar uma equipe bem consistente dentro de campo, porque foi o que apresentou dentro da competição lá do Brasileirão de Aspirantes. Eles foram bem lineares, né, na competição. Se trata de um time bem rápido, pelas peças que a gente pode ver, né? O Rio talvez não seja um cara tão rápido, assim, mas os demais, assim, Guilherme Azevedo é rápido, Wesley Pombo é rápido, então pode ser que se torne um time de transição bem rápido. Esse é bem interessante de ver. Claro, Du, não tô te ouvindo de novo, Du. Acho que caiu. Vou te agradecer. Já a gente vai encerrar o Base Mortal dessa semana. Eu e Eduardo Bento. Du, infelizmente, travou ali, mas eu vou encerrar daqui. A gente encerra o Base Mortal da semana. Lembrando que o Grêmio, o time de transição do Grêmio tem amistoso, né? Tem 2 amistosos. Vai jogar contra o contra o time do São José, em Eldorado, na próxima quarta-feira, se eu não me engano. E sábado enfrenta o Próspera, de Santa Catarina. São 2 jogos treino antes do início do Campeonato Gaúcho. De fato, ele estreia dia 22 de janeiro contra o Caxias. E esse time de transição, né, que é o time que foi campeão brasileiro de aspirantes com alguns reforços, vai estrear no Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Tem amistosos, então, São José de Porto Alegre e o Próspera de Santa Catarina. É isso aí, gente. Valeu por tá com a gente aqui em mais um episódio do Base Mortal. Lembrando sempre, né? Bet7. Você entra aqui, Bet7, para fazer o seu registro, para fazer a sua aposta. E a gente volta com o Base Mortal na semana que vem. Valeu, gente. Um abraço.